Olá, a gente está de volta para a última aula referente ao capítulo 1, os últimos estudos de vetores, ainda sobre operações com vetores. No vídeo anterior vocês viram a adição e subtração, agora a gente vai ver multiplicação por um número real, também conhecida como multiplicação por escalar, né? A ideia então de que o meu vetor, que tem módulo, direção e sentido, vai ser multiplicado por um número real. E aí eu quero analisar o que essa multiplicação vai modificar no meu vetor, se vai modificar o módulo, a direção, o sentido, se pode modificar dois ao mesmo tempo, se tem alguma que permanece constante. São essas ideias que a gente precisa discutir agora, tá? Então a ideia, para começar, é que eu tenha um vetor, V é um vetor e K é um número real qualquer. Eu quero estudar o que vai acontecer quando eu fizer um KV, certo? Então a gente vai dividir em casos tomando um K diferente de zero, como está escrito aqui, porque, claro, se K for zero, isso tudo me daria o vetor nulo, certo? Qualquer vetor multiplicado por zero vai dar o vetor nulo, né? O vetor que a gente tem que lembrar que tem esse tipo de notação. Como não estou muito interessado nisso, eu vou pegar um K diferente de zero e ver quais são as possibilidades. A primeira é, se K for igual a 1. Bom, se K for igual a 1, eu continuo tendo o mesmo vetor, correto? Vou fazer um pequeno esboço aqui. Suponhamos que esse seja o meu vetor V. Se eu for multiplicá-lo por 1, o módulo não vai mudar. Ele continua exatamente o mesmo vetor, o mesmo módulo, direção e sentido. Se a gente pegar agora o K maior que 1, ok? Qualquer valor real, não necessariamente inteiro, né? Fracionário, sem problema, irracional, sem problema. Eu quero multiplicar o vetor por qualquer número maior que 1. Então, utilizando o mesmo vetor V, só que a gente tem aqui o mesmo vetor V, e eu vou pegar um K igual a 2. O que vai acontecer? Eu tenho que ter um vetor 2V. O que significa isso? Significa esse vetor com mesma direção e mesmo sentido, mas com um módulo duas vezes maior. O comprimento dele tem que ser o dobro do que eu tinha aqui. Ok? Mas ainda tem uma possibilidade que é eu ter o valor de K entre 0 e 1. O que será que acontece agora, né? Se eu multiplicar o vetor por um número fracionário menor que 1, mas maior que 0. Então, dessa vez, o módulo vai encolher. Ao invés de eu ter o meu V, se eu tivesse um K, como por exemplo, 1/2, o módulo desse vetor vai se contrair à metade. Mas não muda direção e também não muda sentido. Este é o vetor 1/2 de V. Está claro? Então, quando eu multiplico por escalar, o módulo pode tanto permanecer o mesmo, quanto expandir, quanto contrair. Essas são as modificações feitas no módulo. Para qualquer multiplicação, a gente já viu que a direção não altera. Quando é que vai se alterar o sentido? Quando os meus valores de K forem negativos. Quando eu multiplico o meu vetor por menos alguma coisa, né? Então eu tinha o vetor V, e a partir de algum momento eu peguei um KV, considerando esse K menor que 0, então eu tenho, na verdade, menos alguma coisa, V. Este vetor não tem o mesmo sentido desse. Com relação às modificações do módulo, vai ficar a mesma, né? Quer dizer, se a gente tiver um K entre menos 1 e 0, um valor pequeno, né? Ele vai contrair o módulo e mudar de sentido. E se a gente tiver um K menor que menos 1, ele vai expandir o módulo, mas mudar de sentido. E se a gente tiver o K igual a menos 1, ele mantém no módulo, mas só muda de sentido. Ok? A gente tinha definido antes versor. Lembrem que eu tenho um vetor dado e aí eu construo o versor desse vetor
que também é um outro vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, mas módulo 1. A gente não tinha visto ainda como calcular isso, que é o que a gente vai ter que fazer agora, né? Então, lembrando rapidinho, esse era o meu vetor, esse passa a ser o meu versor. O vetor e o versor, eu estou interessado em estabelecer uma relação de como obter um do outro. Esse versor, né, que a gente está chamando de U, ele é calculado dividindo o vetor pelo seu módulo. Tá? A notação de módulo também é algo que a gente já estabeleceu antes. Bom, como a gente definiu a multiplicação, né, que é uma operação, essa operação tem as suas propriedades, né, tem propriedades da multiplicação por escalar. Para pensar essas propriedades, eu vou precisar de dois vetores, que é o U e o V, e dois escalares A e B. A primeira propriedade que a gente tem é associativa, né, de associar números. Significa que eu posso multiplicar os dois escalares em forma diferente, multiplicar ainda pelo vetor, isso tem que me dar o mesmo resultado. Essa a gente pode fazer também uma representação gráfica aqui, para a gente entender bem. Tá? Digamos que eu tenho o meu vetor V, é isso. E eu vou tomar o A como sendo menos 1 e o B como sendo 2. Certo? De um lado eu vou fazer A, B, V. Ou seja, os parênteses me indicam que eu vou multiplicar primeiro por B. É multiplicar esse vetor por 2. Então é ter essa direção com comprimento 2B. E depois eu multiplico por A, que é de valor menos 1. Que na propriedade que a gente viu anteriormente, né, isso vai mudar o sentido. Então a representação gráfica dessa operação, no final, seria isso aqui. Menos 2V. Ok? Eu estou interessado em provar que eu obtenho o mesmo resultado se eu fizer AB vezes V. Ou seja, se primeiro eu fizer o produto entre os escalares e depois o produto dele pelo vetor. Aqui é uma simples operação de números, né? Como A era menos 1 e o B era menos 2, na verdade eu tenho aqui menos 2V, que equivale a pegar esse vetor, inverter e multiplicar por 2. Eu primeiro, então, estou invertendo o meu V e multiplicando por 2, que vai me dar o mesmo resultado, a mesma representação gráfica que a gente tem aqui. Na propriedade 2, a gente tem a distributiva em relação à adição dos escalares. O que significa? Eu tenho dois valores, aqui são os escalares, multiplicados por um vetor. Eu posso ou somar esses valores, o resultado deles multiplicar pelo vetor, ou fazer o primeiro escalar vezes o vetor mais o segundo escalar vezes o vetor. A terceira propriedade também é distributiva, mas agora é com relação à adição de vetores. Eu tenho dessa vez um escalar e dois vetores. Eu posso primeiro somar os vetores e multiplicar pelo escalar, ou então multiplicar cada vetor pelo escalar e depois fazer a soma, que é uma propriedade que a gente já estudou. E a última propriedade é da identidade, né? Que é um valor, um vetor, multiplicado por 1 tem que dar o mesmo vetor, ele mesmo, que é aquela propriedade que a gente analisou aqui quando cai no igual a 1. Para acabar, a gente vai ver ângulo entre dois vetores, né? Se eu consigo que o vetor seja uma representação gráfica, né? Lembrem, o vetor representa um conjunto de segmentos equipolentes, eu posso estar interessado em descobrir qual é o ângulo formado por dois vetores. E aí, de novo, eu ressalto essa ideia de equipolência, né? A força, o significado que ela tem. Porque, por exemplo, no primeiro desenho, se eu quisesse calcular o ângulo entre U e V, isso não poderia ser feito. Por definição de ângulo, o ângulo é a porção formada entre duas retas ou entre dois vetores, né? E ali eu não tenho isso. O que eu faço então?
eu pego um outro vetor V, equivalente àquele, né, que eu consiga, próximo de U, ter a mesma origem. E aí essa porção é definida como ângulo entre dois vetores. Esse ângulo pode variar de 0 até 180 graus, porque a gente sempre vai trabalhar entre esses valores, certo? A gente não passa de 180. Algumas observações, né, que se θ é o ângulo que eu estou chamando entre os dois vetores. Se θ for π, significa que eles têm sentidos contrários. Os dois vetores estão formando um ângulo raso e eles apontam para sentidos opostos. Tem a mesma direção, mas sentidos opostos. E se θ for 0, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Também posso dizer que esses vetores são, então, coincidentes. Se θ for π ou 90 graus, esses vetores vão ser ortogonais. E aí tem uma coisa interessante, a gente já calculou lá a soma de vetores, né, o método do paralelograma, isso já foi visto, e aqui a gente tem uma condição especial, porque como eles são ortogonais, o ângulo formado entre eles é de 90 graus. E quando existe isso, eu posso facilmente aplicar o teorema de Pitágoras. Só que o teorema de Pitágoras é dado para medida, né? Então eu tenho que ter em mente que nesse momento eu vou falar do módulo do vetor e do módulo da soma de vetores, né? Eu não posso dizer u ao quadrado mais v ao quadrado, não, eu vou estar falando da soma. Os catetos do triângulo retângulo no qual a gente aplica o teorema de Pitágoras são módulo dos vetores. Então o módulo do vetor u ao quadrado mais o módulo do vetor v ao quadrado é igual ao módulo de u mais v ao quadrado, sendo que isso é o vetor soma, que é a diagonal que a gente viu no vídeo anterior, certo? Essa penúltima observação é bem interessante, que garante que o vetor nulo é, por definição, ortogonal a todo e qualquer vetor. Definição a gente não consegue discutir com vocês, né? Depois, um pouco mais adiante, a gente consegue calcular isso, mas a gente tem que aceitar como definição. Então fica aqui um conceito que vocês vão ter que lembrar. O vetor nulo é sempre ortogonal a qualquer vetor. Tá? Essa propriedade, né? Tomados os vetores u e v, tá? A gente segue considerando os vetores u e v como estão nesse desenho, quer dizer, vetores u e v que são ortogonais. No momento em que eu tenho um outro real m, um outro número qualquer, a multiplicação de m por v mantém a ortogonalidade dos vetores. Essa multiplicação não vai mudar a direção, como a gente viu, né? Então, refazendo aquele desenho, eu tenho o u e tenho o v. O u e o v, certo? Se eu multiplicar o meu vetor v por um m, eu vou pegar um m que fosse maior que 1, para eu poder ampliar o módulo dele, né? Então, esse aqui seria mv. Esse ângulo não mudou. É isso que essa propriedade garante. Ok? Essa é a última propriedade. Então, nesse desenho a gente tem, esse seria o vetor u, esse seria o vetor v, e o ângulo formado entre eles conforme a gente definiu, certo? Se ao invés de v eu estiver interessado em menos v, o vetor oposto a v, este ângulo é o ângulo suplementar. É aquele ângulo que, somado com o ângulo θ, vai dar 180 graus. A gente tem alguns outros conceitos que vale a pena recordar, nesse momento alguns nomes que a gente pode se referir ao longo da disciplina, né? Quando eu tiver dois ângulos que somados formem 90 graus, então eles são complementares. E se a gente tiver dois ângulos que somados formam 360 graus, eles são replementares. A gente acaba o capítulo por aqui. Esperamos que vocês tenham se divertido, né? Em seguida a gente segue um pouco mais. Valeu!